Amados irmãos, que a paz seja com todos. Nessa noite vamos dar prosseguimento às mensagens, às meditações que temos feito em Efésios capítulo 1. Lembrando algumas coisas, lembrando que Paulo estava preso, estava cativo, aprisionado quando escreveu essa carta. Meditamos no início dela e começamos a meditar no versículo 3 sobre as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Paulo irrompe em louvor, mesmo estando preso, pelas bênçãos espirituais dadas. Ele estava preso, mas as suas bênçãos espirituais estavam com ele. Nada foi tirado dele do que é espiritual, mesmo porque estão bem guardadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele começou a falar das bênçãos que nós temos. Nós vimos semana passada, começamos a ver a bênção da eleição, a bênção da predestinação, a bênção da adoção de filhos, Fomos adotados na família de Deus. Tudo isso pela graça de Deus, pela vontade de Deus. E em Cristo Jesus, não temos nenhuma bênção fora de Cristo. Tudo é em Cristo. É o que temos analisado desde o início. Em Cristo, por Cristo, nele, Ele é o centro. Assim Deus quis que o Filho dele fosse exaltado, glorificado. E vamos continuar hoje então, E no versículo 6, No versículo 6, logo no início, fala que todas essas bênçãos que já vimos até agora, todas elas são para louvor e glória da graça de Deus. Da graça, um favor imerecido. E todas essas bênçãos recebemos para isso, para que Deus seja louvado e glorificado. E vamos ver agora então, no versículo 6, ele diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual, ou seja, através da graça, Deus nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Irmãos, esse versículo revela que é pela graça de Deus que Ele nos fez agradáveis a Ele. Nos fez agradáveis. Então quer dizer que antes de Cristo, nós éramos desagradáveis. Aqui temos a bênção da reconciliação com Deus e também da propiciação com Deus. Ou seja, no amado, em Jesus Cristo, o Pai nos fez agradáveis a Ele. Deus ficou favorável a nós, propício a nós, no amado. E fomos reconciliados no amado. Nós éramos desagradáveis, é o que diz a Escritura, pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia a Deus. Todos os seres humanos, devido ao pecado, desagradáveis a Deus. É como um cheiro desagradável que chegava às narinas do Santo Deus. Imagine um cheiro desagradável. Multiplica por 1 milhão, 1 trilhão. Era o que chegava às narinas do Deus Santo. Desagradáveis. Vamos ver um pouquinho disso, Em Tito, lá em Tito, capítulo 3, está escrito. Tito 3, versículo 3, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias cobiças e deleites, prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Esse era o quadro, era isso que chegava até as narinas do Deus Altíssimo. Desagradáveis. Mas diz o texto, em Efésios, que Ele, pela sua graça, nos fez agradáveis a si mesmo. Irmão, que coisa! E aí vem aqui, no amado. Lembra que eu falei que é tudo em Cristo? Nele, por Cristo, em Cristo, é que ele fala no amado. Quem é o amado?
Jesus Cristo, com letra maiúscula. Ele é o amado de Deus, o unigênito de Deus, o Filho do amor de Deus, o perfeito, o santo, Deus o Filho, que habitava com o Pai na eternidade, em glória, adorado pelos anjos. Ele é o amado de Deus. Deus enviou seu Filho amado. Sim, amado, o amado de Deus, o unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Diz o texto que Deus nos fez agradáveis a Ele no amado, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o agradável, sempre foi o agradável, que agradou ao Pai em perfeição, em amor, sempre amou o Pai perfeitamente, um amor eterno do Pai pelo Filho, o Filho pelo Pai. Mas Deus nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Como? Versículo 7. Em quem temos a redenção. A redenção. Então Deus se fez favorável a nós, ficou propício a nós, nos reconciliou consigo mesmo no amado. A doutrina, a bênção da propiciação e da reconciliação. Antes de vermos o versículo 7, vamos lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, que fala da reconciliação. Ele nos fez agradáveis a Ele no amado. 2 Coríntios 5, 17, uma passagem muito conhecida, mas vamos continuar, né? Que é importante continuar sempre num texto. Nunca pegar um texto fora de contexto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Sim, desagradávamos a Deus, mas já passou. Fomos feitos agradáveis a Deus. Eis que tudo se fez novo. Aquele cheiro, aquele odor desagradável a Deus se tornou agradável. Tudo se fez novo. Como? Ó, versículo 18. E tudo isto provém de Deus. Foi Ele que se fez favorável a nós, foi Ele que nos reconciliou com Ele mesmo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Fez a paz. Reconciliar é fazer a paz, levar a paz. Nós éramos inimigos de Deus. E o próprio Deus buscou a paz conosco, a reconciliação conosco. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Como assim? Aí Paulo explica no versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo. Impressionante. Deus estava em Cristo. Onde? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Cristo na cruz, Deus o Filho. E o próprio Deus diz aqui, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, não jogando os nossos pecados sobre nós, mas imputando os nossos pecados sobre Cristo, colocando na conta de Cristo. E pôs em nós a palavra da reconciliação. E o versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, Jesus jamais conheceu pecado, o fez pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sim, a doutrina da propiciação e da reconciliação aqui nesse versículo 6, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Deus tomou a iniciativa, sempre parte de Deus. Foi Deus que amou o mundo de tal maneira. Não o mundo amou Deus de tal maneira, mas Deus que amou o mundo de tal maneira. Nós não amávamos Deus de tal maneira. Foi Deus que nos amou de tal maneira. E Ele tornou-se favorável a nós, nos reconciliou com Ele mesmo no amado. Como? Versículo 7. Em quem temos outra bênção. Redenção. Em Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue. A palavra redenção significa resgate.
Ou seja, Cristo nos resgatou. A ideia aqui, né, que a gente pode ilustrar é realmente de resgate. Imagine uma pessoa no mar se afundando sem forças, não tem como salvar-se a si mesma, não tem como resgatar-se a si mesma, não tem como redimir-se a si mesma, redenção, salvar-se a si mesma, está afundando sem recursos, sem força, sem nenhuma maneira de salvar-se a si mesma, e vem o resgate, o resgatador, Jesus. A outra ideia de resgate, hoje sabemos disso, temos isso em nossos dias, sequestradores, né? Quando sequestram uma pessoa e exigem um resgate. A ideia também é essa. Por quê? Por causa do pecado. Nós fomos tornados escravos do pecado, sequestrados pelo pecado. Infelizmente, ficamos debaixo da lei, sequestrados pela lei de Deus. A lei, que é uma coisa boa, se tornou em mal para nós, maldição para nós, porque a lei é perfeita e santa, mas nós pecadores e não conseguimos obedecer à lei de Deus, e vem uma condenação sobre nós. Estávamos debaixo da lei, debaixo de condenação, e havia um resgate, sequestrados pelo pecado, e havia um preço de libertação, um preço de resgate. E o que exige a justiça de Deus, a lei de Deus, santa e perfeita e boa? A morte do pecador. O resgate é morte, sangue tem que ser derramado, o pecador tem que morrer. Estávamos debaixo da lei, debaixo de maldição. Um preço era exigido, a morte. E o Senhor Jesus fez isso. Temos a redenção pelo seu sangue. Ele veio nos salvar, estamos afundando em total miséria, fracasso. E Ele veio, o resgatador, e nos estendeu a mão e nos salvou. Mas também veio e pagou o preço do nosso resgate.